Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar muito didaticamente as diferenças entre os inversores. Às vezes as pessoas se confundem um pouco o que é um inversor off-grid, o que é um inversor híbrido, o que é um inversor on-grid. Então nesse vídeo nós vamos fazer de maneira muito resumida uma explicação bem didática para que vocês compreendam as diferenças entre os inversores. Fica comigo até o final desse vídeo. Primeiramente, vamos conceituar o que é inversor, né? Então, como já é sabido, as placas de energia solar geram energia em corrente contínua. Mas os equipamentos que eu quero utilizar são em corrente alternada, né? 127 ou 220, que é a tensão que a rede da distribuidora fornece para a gente, tá? Então, todos os equipamentos são nessa tensão. E qual é a função do inversor? É transformar essa energia de corrente contínua produzida pelos painéis ou tiradas pelas baterias e transformá-las em corrente alternada. Então, no caso do inversor 100% off-grid, o que vai acontecer? Ele vai pegar a energia de corrente contínua em 12, 24 ou 48 volts e transformá-la em energia de corrente alternada 127 ou 220, tá? Então esse inversor usina que eu estou mostrando para vocês, ele é um inversor off-grid, tá? Então aqui a gente vai ter uma entrada de corrente contínua, entrada, tá? E uma saída em corrente alternada. Lembrando que esse inversor off-grid, ele não se comunica com a rede da concessionária. A parte de alternada dele é para saída, somente para alimentação de equipamentos, tá? Então, e outra coisa interessante falar, tá? Quando eu for escolher o meu inversor, eu preciso ter bem definida a tensão de entrada. Se o meu banco for 12 volts, a tensão de entrada do meu inversor precisa ser 12 volts. Se o meu banco de baterias for em 24 volts, eu preciso ter a entrada deste inversor em 24 volts. Se o meu banco de baterias for em 48 volts, a tensão de entrada desse inversor tem que ser em 48 volts. E a mesma coisa funciona para a saída. Se os meus equipamentos funcionarem em 127, eu preciso ter um inversor com saída 127. E se os meus equipamentos forem 220, eu preciso ter um inversor com saída 220, tá? Eu gosto muito desse modelo da usina, porque além de tudo ele me dá aqui, ó, o status do meu carregamento. Então, se a bateria tá baixa, se tá normal ou se está totalmente carregada, tá? Gosto muito desse modelo de inversor. O próximo tipo de inversor que nós temos são os inversores híbridos, tá? O que são inversores híbridos? O próprio nome diz, né? Além da energia solar, ele permite outras fontes de energia conectados a ele, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, além do solar, a gente pode ter ligado a ele a energia da concessionária, um grupo gerador, né? Enfim, tá? E eu tenho num único equipamento 3 funções, tá? Eu tenho a função de inversor, de controlador de carga e de carregador de bateria, tá? Então ele é um equipamento mais complexo. E aí dentro dos inversores híbridos, eu tenho a classificação de híbrido off-grid e híbrido on-grid. Qual é a diferença básica deles? Que o híbrido off-grid, ele pode ter a entrada da rede da concessionária, mas ele não faz a devolução, ele não exporta de volta essa energia, tá? Então, além da solar, eu posso entrar com a rede da concessionária como uma forma de backup ou a prioridade, a programação quem vai fazer é o usuário final. Contudo, se houver algum excedente, eu não devolvo para a rede, tá? Por isso que ele é off-grid. Ele tem a entrada para a rede da concessionária, mas ele não faz a exportação, tá? O híbrido off-grid, ele não precisa de homologação. E aí, quando nós temos o híbrido on-grid, o conceito é o mesmo. A diferença é que o híbrido on-grid, eu posso exportar a energia para a rede.
E aí eu preciso fazer uma parametrização nele com as prioridades que eu vou querer baseadas na minha necessidade, tá? Então, essa é a diferença para o inversor híbrido. E o híbrido on-grid, eu preciso de homologação junto à rede da distribuidora, certo? E aí, para finalizarmos este assunto, nós temos os inversores on-grid. Os inversores on-grid são aqueles que recebem a energia advinda dos painéis solares e transformam em corrente alternada, injetando e sincronizando a rede elétrica da concessionária. Só que, quando a energia da rede da concessionária acaba, esse sistema precisa se desligar por medida de segurança, que é a função anti-ilhamento. E dentro desse conceito de inversor on-grid, eu tenho dois tipos de inversores, tá? Vou começar pelo microinversor. Gente, esse microinversor é super antigo, foi um dos primeiros, tá? Então nem leve em consideração marca, nada disso, mas era o que eu tinha para mostrar. E os microinversores, eles podem atender de 1 até 4 painéis, dependendo da potência do inversor. No caso desse aqui, ó, ele atende a um painel solar, tá? E geralmente ele fica instalado junto ao painel solar, ou lá no telhado, ou na estrutura de solo, tá? Então ele fica junto ao painel solar. E aqui eu tenho a tomadinha que vai permitir ou a ligação para a rede da concessionária ou a conexão a outros microinversores. Qual é a vantagem? Ele é um sistema modular, tá? Que eu posso ir aumentando, posso fazer o projeto total e depois ir aumentando, né? E também ele faz um controle, ele otimiza a geração do meu painel solar, porque você consegue controlar melhor essa questão da geração e diminuir impactos de sombreamento, tá? Então esse é o microinversor. E aí, quando eu falo de inversores on-grid tradicionais, eu trago para vocês os inversores de string. O que são inversores de string? São os inversores mais tradicionais, daquele tipo que eu coloco vários painéis interligados em série para ele entrar no meu inversor, tá? Nesse caso aqui, ó, desse VEG que eu estou mostrando que eu tenho instalado ele aqui, ele é um inversor de string que tem duas entradas MPPTs, ou seja, eu poderia ter duas strings entrando no meu inversor, mas meu sistema é pequeno, então aqui só foi necessário ter uma string entrando. Aí eu tenho meu monitoramento e tenho aqui a rede elétrica que sai do meu quadro elétrico. Então, de modo geral, eu acho que deu para definir aí, para ter uma ideia didática aí da diferença dos inversores. Inversor off-grid, entrada de corrente contínua e saída de corrente alternada. Tem os inversores híbridos, onde eu consigo entrar com mais do que uma fonte de energia além da solar, né? E aí eu tenho num único equipamento controlador de carga, carregador, e eu consigo trabalhar com, eu posso ter ele na forma off-grid, que ele não exporta para a rede, ou on-grid, que ele exporta para a rede. E aí eu tenho também os inversores on-grid, que são aqueles que sincronizam com a rede elétrica, que podem ser inversores tradicionais ou de strings, ou microinversores. Agora eu acho que você não vai mais ficar com dúvida, não é mesmo? E aí, se vocês quiserem mais detalhamentos técnicos, existem outros vídeos maravilhosos aqui no YouTube, inclusive de outros youtubers que explicam de maneira mais técnica a funcionalidade de cada um deles. Mas nesse vídeo era isso que eu queria explicar para vocês. Um grande beijo e até a próxima!